Jackson, bom, começando primeiro, acho que antes de qualquer coisa, seria legal se você pudesse se apresentar, né? Já conta um pouquinho da onde você é, da onde você veio, onde é que você está e qual é aí a tua experiência profissional, até depois a gente chegar aí no que virou investimento anjo. A minha experiência profissional foram 30 anos de Itaú, quase 20 desses anos como diretor em várias áreas do banco, então, executivo bancário de grandes bancos, com bastante participação internacional. Eu era o responsável no Itaú por questão de regulação bancária internacional, então está muito presente na discussão de regulação de risco, Comitê de Basileia, etc. Então, esse é mais meu background de Itaú. Foi no Itaú que a gente montou a primeira área de gestão de riscos do Brasil. Saí do Itaú depois de 30 anos lá e fui convidado pelo Henrique Meirelles para montar o Banco Original. O Banco Original foi o primeiro banco digital no Brasil, concebido como banco digital, né? Então, a gente saiu de bancos tradicionais com canais digitais, como era o caso do Itaú, para montar um banco que nascesse como core digital, não? Um banco sem nenhum papel em nenhum momento, e todo o processo feito sem nenhuma agência e com muito pouco toque humano no relacionamento com o cliente. Então, esse era o desafio, sair de um banco de produtos, como era um banco tradicional, para um banco voltado para o cliente, né? Onde o cliente ia comandar o que ele queria em termos de produtos, né? Então, esse era o grande desafio. Na época, inovador, não tinha ninguém no mercado com essa filosofia, e nós, em 3 anos, lançamos o banco, né? Isso que ano, mais ou menos, Jackson? O Banco Original ele foi montado de 2013 e foi lançado em 2016. Tá? A gente começou a montar em 2013. Eu entrei no banco para estruturar a parte, vamos dizer, regulamentar e de governança. E nos últimos 2 anos eu fui o CEO do banco. Eu acabei assumindo a coordenação do projeto e até o lançamento eu fui o responsável, né? E foi lançado, inclusive a regulamentação de banco digital no Brasil que existe hoje, né, da abertura de conta corrente digital, foi uma negociação que eu fiz pessoalmente com o Banco Central. Então, o banco lançado, já em mercado, funcionando, houve a saída do Henrique Meirelles do banco, ele virou ministro à época, né? E aí eu acabei saindo do banco também naquele momento, e aí eu pensei, fui executivo de banco, mas agora estou no mundo de digital. O que eu gosto de fazer, né? Então eu falei, não, agora eu vou passar esse conhecimento que eu adquiri de alguma forma para outras pessoas que vão desenvolver novos projetos, etc. E aí eu entrei no mundo de investidor anjo. Como é que eu posso, com o meu conhecimento, alavancar empreendimentos de terceiros, né? Sem ser diretamente um empreendedor. E aí eu comecei a conversar com alguns fornecedores que eu tinha no Banco Original, que eram fornecedores da área de segurança digital. Apoiei uns primeiros projetos e aos poucos eu fui começando, aí vieram outros de crédito também, eu comecei a investir nessa área, até que em um momento eu decidi, falar, agora eu vou partir, já entendi um pouco do que é ser investidor anjo, agora eu vou investir através de Venture Capital Funds. E eu comecei a fazer parte de alguns VCs que eu faço hoje, como, por exemplo, a Distrito, tem uma vertical de fintechs, eu sou participante Paulo, né? Lá. A Bossa Nova, a gente acabou de abrir uma vertical de fintech lá com o João Kepler também, eu participo lá do comitê administrativo. Investiram na Transfira, né? Agora Transfira, isso, né?
No fundo que eu faço parte aqui em Curitiba, nós investimos também na Transfira. Então, e aqui e tem outros também que eu invisto, mas a minha especialidade mais é fintech, né? Então, nessas que eu invisto, que são voltados mais para o mundo de fintech, eu participo mais ativamente como consultor, um advisor de alguma fintech ou outra do portfólio. Nas outras, eu faço mais por investimentos, mas são fundos abertos de startups, outros fundos da própria Bossa Nova, tem um novo que eu estou entrando aí que chama Squadra Ventures, e são fundos mais abertos. Esse eu não participo tanto da gestão, a não ser que tenha, eventualmente, alguma empresa ligada ao mercado financeiro sendo investida. E Portugal. Portugal tem um projeto pessoal, né, sou descendente de português, então estou tirando minha cidadania portuguesa e já tenho, desde 2016 ou 2018, eu tenho já investido em Portugal, e aí eu comecei a me aproximar do mercado português também nesse mundo de venture capital. Fiz um primeiro investimento na Red Angels, e a Red Angels é a origem da Core Angels. E através da Core Angels eu vim parar na Core Angels Atlantic, que para mim é um negócio bem interessante, une o útil ao agradável, porque ela é uma ponte Brasil-Portugal, essa ideia de levar grandes empreendimentos do Brasil para o mercado europeu, usando Portugal como hub, soou para mim atrativo, e que eu poderia, embora nesse ramo você atuar com fintechs é mais complicado, por uma questão de regulamentação, né? Fintech, sempre que você muda a região, você muda a regulamentação, então a adaptação do produto é mais difícil, mas mesmo assim há desafios aí que a gente pode ajudar, então eu resolvi participar da Core Angels Atlantic também. Tá? E aí eu sinto os dois mundos, tanto do founder que está indo para Portugal, que é um movimento que eu fiz, a questão de choque cultural e o mercado português sendo pequeno, como é que ele tem que explorar melhor o mercado europeu, essas coisas todas, e também por eu ter os relacionamentos lá em Portugal que eu tenho hoje. Então, acho que eu consigo ajudar um pouco nessa ponte. Que bom. E, então, eu ia te perguntar como é que você virou investidor anjo, você já comentou, e esse foco de fintechs, bem interessante. Você, agora falando um pouquinho então da Core Angels, né? Agora entendi melhor, você já é oriundo da Red Angels, né? Que é, entre aspas, aí a mãe da Core Angels, da rede Core Angels, e entre eles a Core Angels Atlantic. Aqui no Brasil, aliás, no mundo todo, né, existe um modelo de investimento anjo, né? Eu faço parte aqui da Anjos do Brasil e da Curitiba Angels, que é um modelo que você conhece bem, tradicional, né, de você escutar o pitch, decidir quanto você vai investir, e você vai investir, né? E daí você vai ou não vai, e quanto você vai colocar, sim ou não, e vai embora, né? Se você vai para frente com o pitch ou com o deal ou não. O modelo da Core Angels, que segue o modelo que era da Red Angels, esse modelo que o próprio Pedro sempre fala, esse mix, né, entre grupo anjo e fundo. Você tem a característica do fundo anjo, que é do grupo anjo, que é estar perto das startups, como nós tivemos aí agora a oportunidade aí há uma hora atrás, e ao mesmo tempo você tem o modelo de fundo, que você põe o dinheiro lá e o fundo é que investe na startup, etc. Como que você vê esse modelo funcionando, já que você tem uma experiência mais longa, né, que vem desde o tempo lá da Red Angels, é um modelo, quais são os pontos fortes desse modelo e quais são os pontos que você acha que poderiam eventualmente melhorar? Esse modelo é diferente de tudo que eu tinha visto aqui no Brasil. Tá? Eu entrei na Red Angels, acho que se eu não fui o último, fui o penúltimo investidor a entrar na Red Angels antes de fechar o fundo. Certo. Então já era um portfólio maduro, já investido, né? E aí o primeiro questionamento que eu fiz com relação ao fundo é um fundo democrático. Todo mundo que entra tem um voting share.
tem uma ação ordinária para poder votar. Então, tudo é muito decidido de forma democrática. E, assim, eu aprendi nos meus tempos de executivo que a forma mais democrática nem sempre funciona bem na hora das decisões de negócio. Por quê? Não por questão de preconceito, mas por questão de nível de conhecimento dos participantes. E num fundo anjo, você tem aquele que tem a visão de estar ali só para ser investidor, ele não quer se incomodar com a carteira de investimento, ele confia nos gestores, então ele está ali só como investidor. E tem os que de fato são anjos que querem participar das decisões. E entre esses anjos tem aqueles que têm um background, uma experiência para ajudar na decisão, e outros que não têm, que estão ali para aprender. Então, e a hora que você democratiza a decisão, e com esse público heterogêneo, você acaba complicando muito a gestão. Né? Então, eu cheguei na Red Angels no momento que eles estavam aprendendo, olha, esse modelo é interessante, é democrático, atrai pessoas, só que ele é um modelo de difícil gestão. Como é que a gente faz para melhorar esse modelo? Mantendo essa questão de democracia. Então, a ideia é, vamos atrair investidores assim, com perfil de anjo, não investidor puro, e através desses investidores, você meio que selecionar aqueles que têm experiência. Experiência que já investiu nisso e já tem uma ideia do retorno que pode esperar e do risco do negócio. Assim, mesmo que se você entre num fundo desse pensando em ser investidor anjo, mas está pensando em curto prazo e não está ali pronto para assumir algumas perdas, você não é um investidor anjo, você simplesmente é um aspirante a investidor anjo. Verdade. Então, inclusive assumir umas perdas para você poder deslanchar com o resto, né? E eu acho que esse perfil na Red Angels já não podia ser mudado, porque já era um fundo fechado, já não tinha essa flexibilidade de você mudar a filosofia do negócio. O que foi feito agora, recentemente, foi uma rodada de compra de participação entre os investidores para tentar concentrar mais a carteira e melhorar o problema da governança. Então, aí eu fiz um novo aporte para exatamente comprar algumas participações lá e concentrar mais a governança. Então, alguns investidores fizeram isso. Porque é uma carteira madura, você consegue fazer um valuation bem melhor, né? Então, você sabe o valuation da carteira e o quanto você está entrando nesse novo aporte. Então, os que são de fato investidores aportaram mais dinheiro, os que estavam em dúvida saíram e por fim. Mas isso tudo para ajudar a melhorar a governança. Então, acho que essa lesson learned da Red Angels é que deve ser transportada para Core Angels. Ou seja, qual que é o perfil do investidor da Core Angels? É um investidor anjo com alguma experiência e que esteja disponível a contribuir na gestão de portfólio, porque a governança é democrática, é essa a definição inicial. Então, se você vai participar da gestão, então que você o faça com alguma propriedade, ou pelo menos entenda os riscos que está correndo. Então, você me perguntou os prós e contras. O pró é que era democrático, que era um negócio inovador. O contra era isso também. O fato de ser inovador, você atraía pessoas que não tinham o perfil de risco para estar ali. Então, a hora que você alinha uma coisa com a outra, você chega no modelo melhor, que eu acho que é o que está sendo aplicado aí na Core Angels. Bacana. E me diga uma Não coisa. sei se foi claro, João. Não, foi. Eu acho que. E eu já tinha escutado isso um pouco do Maurício também, que também é investidor, né, da Red Angels, do porquê que na Core Angels Atlântica a gente está reduzindo o número de investidores, né? E o portfólio também é um pouco menor em termos de quantidade de startups para evitar justamente essa dificuldade de governança. Porque, se eu não me engano, lá vocês estavam com mais de 60 investidores, né? 60 e poucos, né?
Eu conversei bastante com o Maurício quando entrei, exatamente porque eu já estava vendo esses problemas lá. Eu falei, Maurício, não podemos repetir os erros, né? Temos que corrigir. Então... Eu tenho uma história também com a Red Angels. Eu acabei não entrando, mas eu conheci o Rui Falcão no final de 2018 e na época ele me convidou, né? Só que eu estava começando, quer dizer, não começando, já estava um ano no mundo de Venture Capital. Achei que era muito pouco ainda para já dar um salto para fora, né? E eu não tinha nenhuma ligação com Portugal, né? Não tenho descendência portuguesa, né? Até tenho parte da minha mãe, mas assim no momento não era Portugal não estava na minha rota né, de eventualmente morar em Portugal e tal. Então na época eu não acabei não entrando, mas apresentei uma startup que eu sei que fez até um pitch lá, não sei se você vai lembrar, se você já estava na época ou não. A startup é um nome bem estranho, assim, é Panic Lobster, né? A lagosta, lagosta em pânico. Não. Eu me lembraria com certeza, porque é um nome sui generis. Eles fizeram o pitch lá, quer dizer, fizeram online, né? Mas acabaram não indo para frente, não por alguma razão. Mas, enfim, mudando um pouco de tema, mas ainda no tema de investidor, nesse trabalho que a gente faz, né, trazer mais investidores aqui para a Core Angels, e a gente tem falado com muita gente que são investidores aqui no Brasil, investidores como eu e você, que éramos provavelmente até anos atrás aí, investidor do sistema tradicional, né? Um pouco na bolsa, um pouco com renda fixa, um pouco aqui, um pouco ali. E, evidentemente, né, chovendo molhado, né? Mas, enfim, com a Selic a 2%, começou a aparecer muitos novos fundos de venture capital aqui no Brasil. Né? Surge toda hora, aí, toda semana aparece alguém com um fundo novo. E, logicamente, as pessoas, né, os investidores também querem saber o que podem fazer. Então, a maior parte dos investidores que eu tenho conversado, ou candidatos a virar investidor da Core Angels, são pessoas que não são investidores anjos, são investidores do mercado tradicional, mas ouviram falar, né? Ouvi falar de startup, ouvi falar disso, ouvi falar daquilo, e são pessoas que têm interesse, têm uma bagagem executiva muitas vezes interessante, ou de empreendedores mesmo, muitas vezes interessante, e querem entrar nesse mundo, né? Então, lendo a respeito. Então, eu tenho conversado com esse pessoal e, evidentemente, eu uso o porquê do Venture Capital, né? Onde você pode ajudar, capital, smart money, tudo aquilo que você conhece. Mas você tem alguma outra dica nessa área? Quer dizer, você que está nesse mundo também, quando algum amigo seu, por exemplo, vem falar eu quero me tornar um investidor anjo também, quero seja na Core Angels, seja em qualquer lugar. Como é que se conduz essa conversa aí? Como é que você joga as vantagens do investimento anjo? A minha pergunta é simples. Você quer participar da gestão ou você quer ser passivo, né? Se você quer ser passivo, você tem que procurar alguém que tenha já uma experiência, um track record bom, né? Então, se é na minha carteira tradicional de gestão lá, que no caso o Itaú ainda que faz a gestão dos meus investimentos, para o gerente meu do Itaú, o que eu falava? Vamos investir na Red Point, porque é alguém que já tem nome, já montou vários portfólios, sabe o que está fazendo. Eu não vou mexer nesse dinheiro. Naqueles que eu quero participar, eu prefiro ter algum acesso. Então, aí tem o caso, por exemplo, no meu caso, na Bossa Nova, tem fundos que não são da minha área de especialização, que eu sou investidor, mas participo um pouco da gestão, mais como ouvinte, e tem fundos que eu sou bem ativo, como esse de fintechs, que são fundos que eu consigo contribuir na gestão. Para um investidor novo, dependendo do ticket que ele vai colocar, essa porta de participar da gestão nem sempre é aberta. Correto. O diferencial do modelo da Core Angels é que, de fato, ele abre essa porta para a pessoa que está disposta a virar um investidor anjo, entender melhor do negócio e participar da gestão.
É que eu falei, a vantagem do modelo democrático. Você tem acesso. Só que o cuidado que se tem que ter é, se você quer ser investidor anjo e quer ter acesso, fique ciente de que é um fundo que tem várias pessoas com esse perfil participando e nem todo mundo tem a capacidade de gestão que talvez tenha uma empresa mais consagrada. Então, o risco é maior. Então, você está entrando, mas está participando, está vendo a coisa acontecer mais de perto, mas você tem um risco maior. E o risco, dependendo do estágio que você vai, que é a tese do fundo, ele pode ser grande, sei lá. Pega uma empresa com 20 investimentos e 3 derem certo, maravilha. É daí que virá o retorno. Então você tem que entender isso, né? Então, desde que você entenda os riscos e esteja disposto a participar, eu acho que um fundo mais aberto, como é a proposta da Core Angels, ele é interessante. Se você é um investidor passivo, eu acho que não é o melhor lugar para estar. Correto. Eu concordo 100% contigo. Realmente o que eu, não com as mesmas palavras que você falou, mas eu uso um pouco também essa abordagem. E talvez uma outra pergunta, Jackson, o porquê na Core Angels em si em Portugal, né? Porque nós temos lá investidores que estão em Portugal, brasileiros ou não, mas que estão em Portugal, temos investidores que estão aqui no Brasil, e um sujeito que quer entrar, um investidor que quer entrar, o que você vê de positivo na Core Angels, não só na parte estrutural, nós já falamos, governança e tudo mais, mas por estar em Portugal, pela empresa brasileira que vai para lá, o fato do valuation subir e tal. Que argumentação que você usaria aí nessa área? Eu não quero ser suspeito porque eu fui para Portugal por razões pessoais, daí que eu vim parar na Red Angels e na Core Angels. Foi o caminho inverso. Mas o que eu aprendi olhando do ponto de vista do investidor, assim, como complemento ao empreendedor brasileiro, é que no Brasil o empreendedor ele nasce pensando em Brasil. A cabeça dele é mercado brasileiro. E se a gente está falando de uma startup que está pensando em crescer em países mais desenvolvidos, né, Portugal é uma boa porta de entrada. Porque Portugal, como o mercado é pequeno, ele tem que nascer, na origem, já pensando em mundo, ele pensa global. Não tem startup portuguesa que nasce pensando Portugal. Porque senão ele já está limitado no nascimento, ele não vai virar unicórnio nunca, por definição. Então, ele já nasce pensando global. Eu acho que o empreendedor brasileiro que foi bem sucedido e está disposto a crescer no mercado internacional, o europeu, acho que Portugal de fato é um bom hub. Por quê? Tem essa cabeça de ser global, tem todas as facilidades de língua e até empresariais para você se instalar lá, e você tem acesso à Europa. Então, o apelo que se tem, eu acho que é muito complementar para uma startup bem sucedida no Brasil que está querendo globalizar. Isso ajuda, porque uma das coisas que eu uso também como argumento é que só o fato da startup ir para fora, né, ter uma base, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro lugar, ela já tem um reconhecimento de um valuation que já sobe um pouquinho, né? Então, quando você compara valuations aqui do Brasil de startups e pela moeda desvalorizada que nós temos, esse é um plus, né? Um plus, como se fala brincando, é um plus a mais para o investidor, né? Ele bota essa grana aqui, aqui não, lá, mas enfim, essa startup se move para fora e de repente seu valuation já dá uma bela subida, né? E Portugal é um easy learning para esse pessoal, porque primeiro é um país com costumes muito semelhantes ao nosso, tem toda a questão cultural, a língua, os custos. Portugal não é mais caro que o Brasil, mesmo depois dessa desvalorização brutal que a gente teve aí do real.
Então, Portugal, eu vivo lá alguns meses por ano e, de fato, não é. Aliás, eu gasto menos vivendo lá do que eu gasto vivendo aqui. Então, e a mão de obra também é disponível, não é mais cara que aqui. Alguns portugueses falam, agora com a desvalorização vamos contratar brasileiros para trabalhar remote, e eles têm visto que não tem valido a pena. Às vezes lá ainda é mais barato. Então, as questões de competitividade no mercado português não são ruins. E, como eu falei, é um easy learning para você se expandir globalmente. Bacana. Acho que está por aí, Jackson. Eu acho que era mais nesse sentido aí, ter essa tua opinião. Bom, primeiro, parabéns aí, né, pela carreira e parabéns por estar fomentando aí, né, o ecossistema de inovação brasileiro e com essas startups todas que você tem investido e está em muito boa companhia, né? A Bossa Nova é um grande fundo, o pessoal muito correto lá. Bom, mas é isso, tá bom? Precisando mais alguma coisa, à disposição. Sem problemas, a minha parte também aqui, tá bom? Um Grande abraço, Jackson. Até mais. Tchau.